Então, queridos alunos, é com uma imensa satisfação, uma alegria que nós recebemos na disciplina de Equidade, Diversidade e Saúde o Dr. Vinícius Dietrich, espero ter pronunciado certo o sobrenome, um colega de escola, né? Eu tive a oportunidade de estudar com o Vinícius lá na Escola Básica Municipal Francisco Lanza, uma escola pública de bairro, e eu lembro, assim, puxando na memória, né, o Vinícius enquanto aluno. O Vinícius, ele sentava, na grande maioria das vezes, na frente, sempre muito atencioso, muito dedicado à formação escolar. Enquanto isso, o professor Rafael era da galera do fundão. Assim, o Rafael era da bagunça, estava lá, né, na muvuca. Então, a gente teve a oportunidade de estudar uns 2, 3 anos juntos, eu e o Vinícius. E aí as nossas vidas nos levaram para caminhos diferentes. Então, o Vinícius, ele foi para a área do direito, para a área jurídica, tem se destacado naquilo que se propõe a fazer enquanto advogado, enquanto profissional do direito, e tem sido uma referência, né, não só na cidade de Blumenau, mas todo um cenário estadual e até mesmo na região sul, né, dentro do campo do direito. Então, Vinícius, é com uma enorme satisfação, é um grande prazer te receber na Uniavan, no Centro Universitário Uniavan, para estar compartilhando, né, toda a tua experiência dentro da área jurídica, numa área tão importante, né, que é a de garantir direito, acessibilidade de forma digna a quem, né, por tantas vezes é marginalizado, é negligenciado na sua plenitude. Então, para além da sua orientação, mas enquanto sujeito, enquanto ser dentro de um serviço de saúde. Então, é com muita satisfação que te recebo, né? E falo aqui também em nome da coordenação do curso de enfermagem, que desde o primeiro momento viu com bons olhos, né, a tua presença na disciplina. E eu tenho certeza, Vinícius, né, que assim que toda essa pandemia, né, chegar ao fim, oramos a Deus, né, a todos os santos, oxalás, né, a todos os credos, né, que a gente possa avançar cientificamente para a descoberta de um tratamento efetivo, né, visando o fim da pandemia, e cabe trazer na Uniavan, não só para falar dos acadêmicos do curso de enfermagem, mas também da psicologia e de todas as outras áreas da saúde que a Uniavan oferta de curso. Vinícius, te apresenta, né? Fala um pouquinho aí, inclusive da tua militância, né? Eu tenho muito cautela ao usar essa expressão, mas acho que também cabe aqui, né? Precisamos defender de uma maneira, sobretudo, humanitária, né? Todos os grupos, as pessoas que, por alguma razão, estão violadas dos seus direitos. Então, Vinícius, conta um pouquinho aí da carreira, da tua frente de atuação profissional, e aí vamos fazer uma entrevista com a formação acadêmica desses futuros enfermeiros. Vamos lá. Bem, primeiramente eu agradeço aí pela apresentação, fico muito lisonjeado, professor Rafael, e espero realmente contribuir humildemente aí com a minha experiência nessa área. Bem, o que eu tenho para dizer acerca da minha atuação nessa área é que desde o início da minha formação jurídica eu me direcionei para a área da saúde, né? Então, dentro da área da saúde, eu tenho atuado desde então em favor de profissionais da saúde, notadamente, né? Em alguns casos esporádicos também, sim, em favor de pacientes. E dentro dessa população e desse contexto, também a temática LGBTQ+, né? Que, como tu mencionaste, é uma população aí marginalizada, né? Isso é inegável. E é algo que precisa ser trabalhado desde a formação. Isso é algo que eu vejo, assim, de forma multidisciplinar, né? Nas mais diversas áreas da saúde, a ausência de formação desde teórica para depois inserir-se na prática de como lidar com essa população, né? Então, eu pensei dentro desse contexto de trazer alguma coisa
algo mais no sentido de contextualizar os acadêmicos de o que é um transgênero, o que é um cisgênero, o que é uma pessoa não binária, e por aí vai, porque a questão de sexualidade, vamos colocar assim, de um modo mais amplo, né? Ela é muito maior e muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Ela vai muito além de homossexual ou heterossexual, como a gente naturalmente é apresentado assim à sociedade, né? E o profissional da saúde, seja de qual área for, eu acho que especialmente da enfermagem, que está lidando assim, meio clichêzão, meio clichê talvez essa expressão, mas eu acho ela muito verdadeira, linha de frente mesmo, né? Seja em que área for, o profissional da enfermagem está na linha de frente com essa população, porque está lidando de uma forma mais direta e a gente nota no dia a dia que essa população se sente mais à vontade, inclusive, de se expressar e de se abrir, de conversar com o profissional de enfermagem, muitas vezes mais do que com o profissional da medicina ou outros profissionais, né, dentro da equipe multidisciplinar. Então, se tu me permitires, professor Rafael, eu gostaria de começar com o básico, né? Eu sei que muitos dos acadêmicos talvez já tenham esse conhecimento, mas eu tenho certeza que grande parte não. E até mesmo para quem está no meio da militância, digamos assim, LGBTQ+, esses termos muitas vezes são confusos, eles vão mudando de acordo com o tempo, e é importante que a gente tenha esse conhecimento e vá acompanhando. Para quê? Para saber lidar com essas pessoas de uma forma adequada, de uma forma humanizada, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu entendo que é essencial compreender é a diferença entre uma pessoa cisgênero e uma pessoa transgênero, né? Que também não se limita só a isso. Quando a gente fala de cisgênero, nós estamos falando de uma pessoa que nasceu com um determinado sexo biológico, né? Masculino ou feminino, e assim permanece, né? Então, vou me utilizar aqui como exemplo. Eu nasci designado com sexo biológico masculino, permaneço com sexo biológico masculino. Então, eu sou um homem cisgênero. Por outro lado, existem também as pessoas transgêneros ou transgêneras, tanto faz, né? Também chamadas de transexuais. Essas pessoas são pessoas que nasceram designadas com um determinado sexo biológico, e é importante a gente lembrar dessa expressão sexo biológico, porque daqui a pouquinho eu já vou entrar nessa questão também. E a maior parte dos casos, né, na nossa experiência com esse público, a gente vê que já na primeira, nos primeiros, aí talvez a psicologia e a enfermagem saiba utilizar o termo mais correto, tá? Eu desconheço, mas nos primeiros descobrimentos e experimentações sexuais, na infância já, né, no autoconhecimento do corpo, começa a se estranhar enquanto alguém daquele gênero, certo? Aí a gente já começa a falar de gênero, tá? Que é diferente de sexo biológico, né? O sexo biológico, então, como eu comentei antes, que é importante a gente ter essa expressão em mente, é literalmente a nossa genital, né? Nosso órgão genital. Então, o órgão reprodutor que está ali, digamos assim, grosso modo, é o sexo biológico. Como eu disse, pode se manter cisgênero ou depois pode ou não se modificar para transgênero. Lembrando que eu vou abrir um parênteses, tá? Também a gente vai ver lá na frente. Vocês já vão entender onde eu estou querendo chegar. Não necessariamente uma pessoa precisa modificar o seu sexo biológico para ser identificada como transgênero, tá? Então, não necessariamente
a pessoa precisa passar por uma cirurgia de redesignação sexual ou redesignação de gênero para ser lá na frente um transgênero. Pode parecer confuso. A gente já vai entender tudo. É bem complexo, tá, gente? Então, falamos de cisgênero, transgênero, e é importante a gente lembrar que existem também as pessoas intersexo ou intersexuais, que antigamente se chamava de hermafrodita. Essas pessoas já nasceram com uma condição, digamos assim, de... existe uma gama aí, tá? Tem pessoas, por exemplo, que nascem com um útero perfeitamente formado e com um órgão genital também masculino, e não sabem disso, e vêm a descobrir no despertar da puberdade, né? Tem pessoas que nascem com isso claramente definido, que têm os dois bem desenvolvidos, tem pessoas que têm um menos desenvolvido, outro mais desenvolvido, e escolhem ou não, tá? Em um determinado momento da sua vida, escolhem, na verdade, também não é o termo mais apropriado, se identificam em um determinado ponto da sua vida com um ou outro gênero, ou permanecem como estão, e tá tudo bem com isso também, tá? Então, cisgênero, transgênero e intersexual. Isso é a base, tá? De tudo. E isso não tem nada a ver com a orientação sexual dessa pessoa. Então, vamos lá. A Maria nasceu como João, né? Nasceu designada sexualmente como um homem, foi batizada lá, registrada como João, mas nunca se identificou como João, nunca se identificou como homem. Num determinado ponto da sua vida, assumiu a sua identidade de gênero como Maria, né? A Maria, então, a partir desse momento, passa a se apresentar como ela se sente que é uma mulher, certo? Então, ela é uma mulher trans, uma mulher transexual ou transgênero. Nada impede que a Maria venha a ser lésbica. Então, não necessariamente pelo fato de que a Maria nasceu como homem, digamos assim, e nunca se identificou como homem, e depois entendeu-se, compreendeu-se como mulher e assumiu essa expressão de gênero feminina, não quer dizer que a Maria necessariamente curta homens, né? E a Maria não é gay também. A Maria é uma mulher que pode ser heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual e por aí vai. Então, agora a gente vai entrar nessa parte, tá? Então, independentemente da pessoa ter nascido cis, trans ou inter, ela pode se identificar com uma orientação afetivo-sexual, digamos assim, livre, né? Então, dentro dessa classificação, hoje, assim, a gente caminha cada vez mais dentro do movimento LGBTQ+, para uma não rotulação. Mas isso é algo que ainda está um pouquinho longe de a gente alcançar, né? Porque, de uma forma ou de outra, é importante que a gente consiga não colocar em caixas ou colocar rótulos, mas entender aquela pessoa para saber como tratá-la adequadamente, na verdade? Então, dentro disso, hoje a gente tem, assim, clássico, né? Heterossexual, que são as pessoas que sentem atração pela pessoa do gênero oposto, né? Então, o clássico homem-mulher. Nós temos os homossexuais, que são aquelas pessoas que sentem a atração por pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo, né? Nós temos os bissexuais, eles existem de verdade.
que são as pessoas que sentem atração por homens e por mulheres, e dentro da bissexualidade existe uma gama muito grande de sentimento afetivo e sexual, né, entre bissexuais que se sentem mais atraídos ou menos atraídos por homens e que também se sentem atraídos por mulheres e vice-versa, ou que não diferenciam. Isso realmente existe, tá? Existem estudos na área da saúde em várias disciplinas dentro da área da saúde, em várias áreas, né? Na enfermagem, na medicina, na psicologia e por aí vai, demonstrando isso, que existe todo um leque dentro da bissexualidade, tá? E a bissexualidade, lembrando, ela não significa que a pessoa necessariamente vai estar com duas ou mais pessoas ao mesmo tempo, o que também existe, né? Mas não necessariamente significa. São pessoas que naturalmente podem também, como qualquer outra, manter uma relação monogâmica com um homem ou com uma mulher, certo? Existem também os pansexuais. Os pansexuais, eles vão um pouco além da bissexualidade e são pessoas que, independentemente de o parceiro ou a parceira ser cis, trans ou intersexual, eles se identificam. Eles não se identificam necessariamente pelo sexo da pessoa, e sim pela pessoa em si. É uma identificação mais afetiva do que sexual em si, dentro da pansexualidade. Então, o pansexual, ele está aberto a toda essa gama infinita aí, né, existente de expressões de gênero, identidade, orientação sexual. Que mais? A gente tem também o caso das pessoas... Agora vamos falar um pouquinho de expressão de gênero, tá? A gente encerra agora a parte de orientação afetivo-sexual e entra na expressão de gênero. Agora a gente vai complicar um pouquinho mais a cabeça de vocês. Vamos lá. A pessoa pode... Vamos voltar, por exemplo, da Maria, tá? A Maria, ela pode... vamos lá. A Maria nasceu como João, nunca se identificou como tal, foi se entendendo ao longo do tempo, né? Isso é um processo complicado, principalmente para a própria pessoa, de se entender e se aceitar. Num determinado momento, ela se aceitou como Maria e se colocou para o mundo como Maria. Mas isso não significa que a Maria vai se vestir como mulher. Existem muitos casos em que as pessoas transexuais assumem uma expressão de gênero, que é aquilo que a gente costuma rotular como, isso é roupa de homem, isso é roupa de mulher, e por aí vai, de outras formas. Então, a Maria pode se vestir de uma forma masculina, mas mesmo assim se identificar como mulher, tá? Do mesmo modo que existem as pessoas não binárias, que elas não vão seguir exatamente um padrão específico. E aí, a exemplo do que eu comentei da bissexualidade, essas pessoas não binárias, elas podem ou assumir uma identidade, uma expressão de gênero neutra, digamos assim, né? Então, é aquele caso bem clássico e difícil, né? Aí é necessário que haja muita sensibilidade do profissional da saúde de tentar identificar e até mesmo de perguntar, tá? Porque realmente a pergunta, se educada, não vai ofender nesse caso. É aquele clássico caso de, é homem ou é mulher, ou, né? Eu não sei, pergunta. Olha, como é que você prefere ser chamado ou chamada, né? Tranquilo. Desde que a pergunta seja educada, a resposta tende a ser educada,
né? A gente espera, assim. E dentro dessa questão da expressão de gênero, também existem aquelas pessoas que têm uma espécie de fluidez dentro do gênero, né? Que a gente chama do gênero fluido, que está dentro e se confunde, se mistura muito com o não binário, o gênero fluido, tá? Apesar de algumas correntes defenderem que são coisas diferentes, tá? Mas aqui vamos tentar simplificar. Essa pessoa que ela é mais fluida, ela vai ora tá mais aparentemente masculina, ora mais aparentemente feminina, não se importa muito em vestir roupas masculinas, roupas femininas, e muitas vezes nem se importa em ser chamado como ele, como ela. Existe aí um movimento dentro da questão LGBTQ+, de uma linguagem, caminhar para uma linguagem neutra, né? Então, não chamar nem de ele nem de ela, chegar num termo que a gente vê às vezes escrito por aí assim, sejam todas bem-vindas, né? Então, assim, é neutro. Tu não tá falando todos, nem todas. Então, mesmo para as pessoas que estão dentro do movimento, como eu estou, muitas vezes é complicado, é difícil, é delicado lidar com isso. Então, a orientação, assim, que eu poderia humildemente transmitir quanto a isso, é ter sensibilidade, ter respeito, não pré-julgar, e, em caso de dúvidas, pergunte, tá? O Conselho Federal de Enfermagem, ele foi um dos protagonistas no reconhecimento dos transgêneros e transexuais como profissionais, reconhecendo o nome social, né, no documento de identificação, nos registros internos, inclusive para modificação até do carimbo utilizado pelo profissional, a assinatura eletrônica no prontuário eletrônico e tudo mais. Isso já foi reconhecido lá em 2017, tá? Outros conselhos profissionais sequer tocam nesse assunto até hoje. O único até hoje que da área da saúde, a psicologia, né, também já trabalhou isso muito, e a medicina, tá? Mas para fora, sim, em outras áreas, para além da área da saúde, inclusive, na minha própria área, na advocacia, a gente não trata disso, tá? A gente tem pouquíssimas coisas, a gente tem recomendações, mas o COFEN, ele fez realmente uma resolução, tá? Eu vou falar aqui, ó, a resolução 537 de 2017. Quem quiser consultar, essa resolução fala exatamente sobre esse tema, tá? E não é uma opção, tá? É uma obrigação das instituições hospitalares, clínicas, consultórios, no âmbito privado ou público, seja onde for, respeitar o nome social da pessoa trans. E isso foi em 2017. Ano passado, em 2019, nós tivemos um grande avanço, que foi o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da possibilidade foram dois grandes avanços, na verdade, no ano passado, né? Primeiro foi o reconhecimento da possibilidade de mudar o nome na identidade e na certidão de nascimento, em todos os seus documentos, mediante mera declaração. Antes, eu peguei a época em que eu precisava fazer ações judiciais em favor das pessoas trans para que elas conseguissem mudar o nome e o gênero na certidão de nascimento e, a partir de então, procurar todos os órgãos para mudar. Então, a identidade tem que procurar lá o SSP, né, a Secretaria de Segurança Pública. Para mudar a CNH, tem que procurar o órgão de trânsito. E assim vai, né?
para mudar o nome no diploma da universidade, tem que procurar a instituição de ensino e tal. E isso tudo era muito sofrido, muito batalhado, porque precisava de laudo psiquiátrico, precisava de laudo psicológico, estudo social, demorava, gerava custos, muitas vezes elevados. Então, eu atuei de forma pro bono, que a gente chama no direito, que é gratuita, né, para tentar minimizar esse impacto dos custos em favor dessas pessoas durante alguns anos. Até que ano passado, em 2019, então o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, deveria expedir uma orientação para todos os cartórios de registro civil do país, autorizando e disciplinando a alteração do nome da pessoa e o seu gênero, mediante mera declaração, sem necessidade de nenhum laudo, de nenhuma espécie, no cartório, mediante pagamento de uma taxa módica, que, se eu não me engano, hoje está próximo de R$40, R$38, R$40. Então, a pessoa vai lá e ela consegue mudar a certidão de nascimento dela com bastante tranquilidade, tá? Isso não é uma faculdade, é uma obrigação por parte do registro civil. E a segunda grande conquista foi o reconhecimento do crime de homofobia e transfobia pelo Supremo também, equiparado ao crime de racismo. Então, vamos lá. O que isso quer dizer? Vinícius, só me permite aqui, né, te interromper, está indo muito bem na explanação das tuas ideias, na forma com que tu organizou, né, toda a tua fala, né? Tu tem trazido agora alguns avanços, né, e o pioneirismo na enfermagem mais uma vez, né, trazendo para si uma responsabilidade, inclusive também uma briga, né, porque tu assume publicamente, eu fico imaginando alguns serviços hospitalares onde a gestão desses serviços são, muitas vezes, por mantedoras cristãs, católicas, e aqui eu não estou fazendo, né, não estou sendo pejorativo a qualquer movimento religioso, a qualquer religião, mas fico imaginando, né, então, assim, lá para aquele hospital que tem dentro da sua filosofia, dentro da sua história, da sua gestão, né, uma corrente religiosa muito forte, ela ter que agora, por força de lei, por força de um avanço, né, dizer o seguinte: isso não é nenhuma benevolência, isso daqui não é nenhuma caridade, isso é um direito desse profissional e um dever dessa instituição hospitalar. Então, eu imagino o impacto disso na vida real, né? Então, foi algo que, à medida que tu foi falando, foi me gerando reflexões aqui, até pelos lugares por onde eu já passei profissionalmente. E um outro ponto que tu traz, né, e provavelmente vai estender agora a tua fala em relação à criminalização, e aí eu quero fazer duas provocações, né, duas provocações mesmo assim, que são das provocações que a gente gera debates, reflexões, né. Uma está relacionado a um discurso do vitimismo, né? Então, a gente sempre tem, né, no senso comum, às vezes até figuras públicas, né, trazendo que nada mais é do que um vitimismo de um determinado grupo. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho a quem, né, levanta essa bandeira do vitimismo, né? Claro, que tu pode falar, e também falar dos retrocessos, né? Porque, ao mesmo tempo que me parece que a gente avança e a gente diz, puxa, estamos num caminho promissor, né? Estamos amadurecendo enquanto civilização, estamos amadurecendo enquanto humanidade, mas também vemos, né, muitas vezes, retrocessos ou uma estagnação em alguns momentos da história. Então, eu gostaria que, além dos avanços, tu sinalizasse os possíveis retrocessos que esse grupo sofre, né? E ainda puxando, né, também uma fala direcionada para quem, né, olha ainda com um olhar bastante homofóbico, preconceituoso. A gente sabe que é algo estrutural,
presentes na nossa sociedade. Saia justa, né, professor Rafael? Vamos lá, eu vou tentar não entrar em questões, em discussão partidária, porque política a gente não tem como fugir. A gente não tem como fugir de política porque a gente vive a política a cada respiração, né? E principalmente, aí sem demérito nenhum a quem é cisgênero, heterossexual, branco, de classe média, as pessoas LGBTQ+, literalmente estão fazendo militância, digamos assim, a cada respiração. A cada segundo em que essas pessoas estão vivas, num país em que a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos de idade, estar vivo já é um ato bastante revolucionário, né? Vamos começar a falar sobre retrocesso. O retrocesso, a gente vê assim, na esfera judicial, né? Então, no poder, a gente tem 3 poderes no nosso país: o executivo, o legislativo e o judiciário, cada um com seu papel, e eles se auto-regulando um ao outro, né? Eles têm o papel de um controlar o outro para nenhum exercer um poder maior do que o outro. Cada um dentro dos seus papéis, mas de olho no outro para que o outro não passe dos limites. E, nesse sentido, o Poder Judiciário, notadamente, tem sido protagonista de avanços, né? Então, a gente estava falando de avanços. Esses avanços, eles se deram pela omissão do Poder Legislativo em regular essas questões. E do Poder Executivo, muitas vezes, de pôr em prática direitos e garantias fundamentais, constitucionais, desses cidadãos, certo? Então, enquanto retrocesso, o que eu enxergo hoje? Dentro do Poder Executivo como um todo, existe um retrocesso que vem, assim, de ordem bastante ideológica, né? No momento atual que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, de um movimento mais conservador, mais ortodoxo. E eu vou parar por aí, para não, enfim, cada um se identifica com uma linha, né? De não dar cumprimento e seguimento a certas políticas públicas de saúde em se tratando de população LGBTQ+. Por exemplo, aqui em Blumenau, que é de onde eu estou falando, onde eu vivo e trabalho, a gente tem uma política até assim que, digamos que meio termo, assim. Ela anda devagar, mas anda. Vamos lá, vamos para a prática. Para responder melhor a tua pergunta, eu acho que é melhor eu dar um exemplo prático. Hoje, uma pessoa trans, aqui em Blumenau, ela pode se dirigir a uma unidade de saúde, esse é o caminho, né? Ela se dirige a uma unidade, óbvio, eu estou falando de saúde pública, né? A gente está falando de poder público. Ela se dirige a uma unidade de saúde, seja na sua região um ESF, um AG, o que for, marca uma consulta médica e explica a situação. Seguinte, eu me identifico como trans e eu quero iniciar um tratamento hormonal, por exemplo, né? Vamos supor que é alguém que nasceu com sexo feminino e que se identifica como masculino e que quer iniciar o tratamento com testosterona, né? Então, o tratamento com testosterona, ele consiste nas aplicações, enfim, vocês devem saber bem melhor do que eu, né? Nas aplicações intramusculares da testosterona, geralmente aqui na região da coxa, mensal, ou às vezes no começo a periodicidade é até maior. Só que para chegar nisso, a pessoa precisa passar primeiro. Aí sim, a gente está falando agora não mais da questão da documentação, mas sim do corpo da pessoa, né? Que são coisas diferentes.
são conquistas diferentes, né? Ela passa por uma avaliação psicológica, que, na minha opinião, é importante, para que seja avaliado se essa pessoa realmente está certa disso, essa pessoa ela é instigada, ela é provocada dentro dos limites éticos, né? E dentro dos protocolos da psicologia, a realmente refletir sobre essa decisão, principalmente porque o próximo passo, geralmente, do tratamento hormonal na pessoa trans, no homem trans, né, que, no caso, nasceu como mulher, é a mastectomia, que é algo bastante radical, né, e apesar de ser reversível, é bastante radical, bastante doloroso, com uma recuperação demorada, né, que é a extração das mamas. Então, se passa por uma avaliação psicológica, também as anotações e as impressões da equipe de enfermagem, e aí eu estou falando tanto dos técnicos como dos enfermeiros, também são consideradas, porque são as conversas, as impressões, todas são colocadas ali no prontuário, na evolução desse paciente, e com o médico, né? Então, muitas vezes é encaminhado para um endocrinologista, ou acaba acompanhando com o clínico geral, depende muito. Isso é até chegar na fase de que é autorizada a realização da mastectomia, que geralmente não é realizada em Blumenau, tá? Blumenau tem um convênio com a cidade do Rio de Janeiro. Então, o município de Blumenau paga a passagem, o hotel, tudo mais, para essa pessoa realizar a mastectomia lá, tem que ficar uns dias se recuperando lá, fazer o pós, o primeiro pós lá, né, operatório, e depois continua o pós-operatório aqui. Mas nós sabemos que existem muitas cidades onde isso não funciona dessa forma, por questões que, muito embora sejam justificadas como financeiras, a gente sabe que são questões ideológicas, né? Então, eu tenho clientes... Nem deveria ter dito isso, não posso falar, me promover aqui que eu tenho clientes, enfim, agora eu já falei. Tenho clientes em outros estados, como Mato Grosso, onde a pessoa é totalmente ignorada. A pessoa vai até a unidade de saúde e simplesmente é como se fosse um extraterrestre. Eles nem sabem do que ela estão falando, do que a pessoa está falando e nem querem saber também. Tá? E existe uma diretriz nacional do SUS nesse sentido. Então, não é algo que cada municipalidade vai decidir. Existe uma diretriz nacional a ser seguida. E nesses casos a gente tem que partir para a via judicial, infelizmente, né? Então, isso eu vejo como um grande retrocesso, porque não existe uma política pública estabelecida, digamos assim, de caráter mais coercitivo, de caráter mais forte, para falar o bom português, assim, tem que fazer e está acabado, porque senão vai existir uma punição contra você por isso, né? Então, eu vejo isso como um retrocesso. E um grande retrocesso que eu vejo também, e aí muita gente vai discordar de mim, talvez, é da proibição da discussão dessas questões, como a gente está discutindo hoje. É claro que num formato diferente, né? Aqui a gente está falando entre adultos, nas escolas, né? Então, Blumenau, novamente, ao mesmo tempo que tem essa questão muito legal, assim, funcionando, novamente, devagar, mas funcionando na rede pública de saúde, proíbe a discussão dessas questões nas escolas, né? E a gente tem a questão do bullying, a gente tem a questão da violência, enfim, N questões aí bem problemáticas. Existe, inclusive, atualmente uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal contra o município de Blumenau, por conta dessa lei que foi criada uma lei proibindo as escolas de discutirem isso,
Então, tem uma lei que proíbe, os professores não podem discutir isso, porque senão eles podem sofrer um PAD, né, um processo administrativo disciplinar, inclusive perder o cargo mesmo concursado. Sobre o outro ponto que tu colocaste, professor Rafael, Só um detalhe, Vinícius. Quando tu fala, né, acontece, mas acontece de forma lenta, né? Diante da tua experiência, assim, tu conseguiria dizer mais ou menos o tempo, assim, que entre o início desse processo até a conclusão de chegar ao Rio de Janeiro, fazer o procedimento, retornar para a cidade de Blumenau? Tem, assim, uma estimativa? tem levado entre 2 e 3 anos. Isso para uma pessoa que está escondendo os seios é bastante tempo, sabe? Porque dependendo da pessoa que tem, bom, né? Novamente, a gente tem entre adultos aqui que tem seios maiores ou menores. Para quem tem seios menores, talvez até mais fácil. A pessoa não quer ser vista como mulher, entende? Ela quer ser vista como homem. É uma necessidade. É algo muito visceral. Então a pessoa aperta com faixa os seios para esconder, né? E isso para quem tem seios maiores, por exemplo, é dolorido, literalmente, fisicamente e psicologicamente ter que fazer isso todos os dias, né? E outra coisa que agora me ocorreu também, que é uma reclamação bastante recorrente, é a questão ginecológica, né? Dos homens trans que vão fazer os seus exames periódicos ginecológicos nas unidades de saúde, que muitas vezes também são tratados como extraterrestres, né? Então, assim, existe o aparelho reprodutor feminino ali, preservado, e que necessita de um acompanhamento ginecológico. E é um homem ali, muitas vezes já com a identidade. Quando eu falo identidade, agora eu estou falando de documento mesmo já alterado, e isso causa confusão muitas vezes, né? Então, é aquilo, é o cuidado no tratamento, porque hoje isso pode gerar uma responsabilização em várias esferas, né? Na criminal, é que eu estou me direcionando agora diretamente a vocês que estão me ouvindo enquanto acadêmicos, porque é necessário tomar esse cuidado, porque pode haver uma responsabilidade, se a pessoa se queimar com a tua conduta, ela pode vir a te responsabilizar criminalmente pelo crime de transfobia, que é de 1 a 3 anos, mais multa, e é inafiançável. Se tu for preso, não tem fiança, tu vai aguardar o julgamento preso, e é imprescritível. A pessoa pode, daqui a 10 anos, alegar. Entende? Então é bem complicado. E tem a esfera administrativa, se tu fores um servidor, né, processo administrativo, e a esfera civil, tá? A gente vivenciou uma condenação tem pouco tempo de 20 mil reais contra uma técnica de enfermagem. Então, é complicado. E aí o segundo ponto, um era o retrocesso e o outro era, agora me perdi. A narrativa levantada por uma sociedade que defende, por exemplo, entre tantas coisas, a cura gay e traz a ideia do vitimismo, né? E que de uma condição vitimista, né, desse grupo, né, que, como tu bem falou, acho que tua resposta até já contemplou, né? Eu penso enquanto psicólogo, né? Tu vai fazendo a narrativa que eu estou anotando algumas coisas, estou pensando em tantas outras, né? E daí eu penso, né, da mesma forma que tu citou ali uma experiência pessoal, eu também tive um paciente que ele relatava, né, que o seguinte, dói, mas é uma dor muito grande quando eu tenho que, de diferentes maneiras, né, fazer com que o meu corpo esconda-se dentro do meu próprio corpo, né? E ele utilizava recursos assim até bastante agressivos, né, para esconder o volume, né,
no pênis dele. Então, ele tinha ali algo que era gerador de um sofrimento muito intenso, né? E ele verbalizava isso, né? Aqui eu não estou quebrando sigilo, eu estou, né, trazendo como um caso clínico apresentado, né? Essa angústia, né? Então, é muito fácil e hipócrita, né? A gente dizer, é um vitimismo, né? Mas quando a gente se aproxima dessas demandas, quando nós escutamos essas dores, seja num consultório psicológico, seja diante de um escritório de advocacia, a gente começa a ver que há um sofrimento imensurável, né? Impossível de quantificar, né? É realmente real a questão, né? Porém, como em várias questões, digamos assim, eu não gosto muito de usar essa expressão, mas eu não encontro outra no momento, tá? De minorias, é óbvio que existe o vitimismo, né? Existe. O que eu tenho observado, isso, pelo menos assim, de 2013 para cá, 2012, 2013 para cá, é a utilização, e aí, novamente, eu vou tocar na questão política, só que pelo outro lado, enfim, cada corrente partidária, vamos colocar assim, não política, utiliza em seu favor determinadas populações, né? E a gente sabe que existem determinados partidos, por exemplo, que estão por trás de determinadas organizações da sociedade civil, que de organização da sociedade civil muitas vezes não tem nada ou tem pouco, que tem um partido político ou dois ali por trás, orquestrando um negócio, cria situações de vitimismo, tá? E sim, existem pessoas que também, isoladamente, fora agora desse contexto que eu coloquei, também utilizam questões de vitimismo, principalmente quando o assunto é confusão, né? Ah, me envolvi numa briga, me envolvi, né? Apanhei, tô todo roxo e tal, foi homofobia. E algumas vezes não foi. A gente constata isso. Eu já constatei isso no meu escritório, tá? Já tive situações de acusação de transfobia contra estabelecimento e no meio do negócio eu descubro que não foi. Claramente não foi. A motivação foi outra. Teria acontecido em relação a qualquer outra pessoa. O agressor nem sabia que a pessoa era trans, porque hoje, dependendo das características físicas naturais da pessoa e das intervenções que ela faz, ela tem a passabilidade, que a gente chama, né? Que a passabilidade é quando a pessoa, ela literalmente, ela passa despercebida enquanto trans, cis ou tal. E o agressor nem sabia que a pessoa era trans, né? E a pessoa colocou aquilo, talvez não por um vitimismo proposital, mas aquilo tá tão dentro da cabeça da pessoa já, a pessoa já apanhou tanto da vida, já escutou tanta coisa, já viveu tanta coisa que para ela tudo é transfobia, assim como acontece em relação ao racismo, assim como acontece em relação à xenofobia, e assim como acontece em relação à mulher, a gente vê isso acontecer. Mas eu tento acreditar que tento acreditar e tenho visto que é a menor parte dos casos, felizmente, tá? Mas a gente não pode negar que existe. Vinícius, nós já estamos quase a uma hora aí de conversa, né, cara? Então, eu gostaria aqui, né, para já começar a caminhar para o fim do nosso bate-papo, que tu falasse um pouquinho, né, uma perspectiva jurídica, né, imaginando uma situação, né, hipotética, mas muito real no teu cotidiano profissional, né? Imagina que hoje à tarde, né, chega aí no teu escritório um ser humano, uma pessoa, dizendo eu quero, é uma escolha minha, na minha
está muito bem resolvido no meu coração, eu quero fazer a cirurgia de redesignação sexual. Juridicamente, quais são as etapas e o tempo que, em média, isso vai levar? E aonde é que está a dificuldade ou as vulnerabilidades e a potencialidade dentro de um campo jurídico para começar a encaminhar essa pessoa a um serviço pautado na equidade, na integralidade, na universalidade, no respeito a esse ser humano que hoje, né, hipoteticamente, às 14 horas, chega aí no teu escritório? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa analisar é se essa pessoa é maior e capaz. Tá? Sendo a pessoa maior e capaz, não existem maiores impedimentos hoje em dia. A gente tem, inclusive, na cidade de Blumenau, a segunda maior referência mundial em cirurgia de redesignação sexual, que fica atrás da Indonésia só. Tá? Pouca gente sabe, e, enfim, a gente sabe por que motivos isso não é tão divulgado como um atrativo turístico da cidade, porque, inclusive, incrementaria muito a nossa hotelaria e o nosso turismo como um todo. Mas nós temos aqui o segundo maior centro de redesignação sexual do mundo, tá? De excelência. Só que é privado, né? Não tem nem convênio com plano de saúde, ou credenciamento. É pagando. Pagando e é pagando caro. E aí, né, Sabe dentro quanto? no mínimo, uma mastectomia, 20 mil reais. Né? E isso para padrões normais, assim, não é exatamente acessível, né? Claro, a gente não pode aqui entrar no mérito, existem os custos, né? Tem anestesiologista, tem o cirurgião, e aí vai. Mas isso é a cirurgia mais básica da básica da básica. Já uma cirurgia de redesignação sexual, por exemplo, né, que a gente encontra aí vídeos na internet ilustrando muito bem como é ultra complexo para se fazer, né, do órgão sexual masculino para um feminino, pode passar a casa dos 100 mil reais, né, e dentro da iniciativa privada é bem tranquilo, tá? Inclusive, nos aspectos jurídicos, o que é importante é o termo de consentimento livre e esclarecido, né? Aí já dentro da área da medicina, a gente está falando, que é absolutamente essencial, né? Dispensa qualquer comentário. E a grande dificuldade é em relação à rede pública. Em Blumenau, a gente não tem enfrentado grandes dificuldades, além da demora, tá? Porque não está sendo negado, está sendo tratado, inclusive, de forma bastante exemplar, tá? Os laudos psicológicos que a gente tem recebido são, inclusive, muitas vezes, agora eu não quero entrar em demérito nenhum e tal, mas os laudos psicológicos da rede pública são muitas vezes, eu vou até arriscar em dizer, na maioria das vezes, bem mais completos e humanos do que da rede privada, tá? Do que de um profissional privado. Então, o município está muito bem treinado para isso, a rede pública de saúde municipal aqui. Mas como eu citei o caso do Mato Grosso, é zero, né? Nota zero. Então, a gente tem que entrar realmente na questão judicial, né? Ingressar com uma ação judicial para conseguir isso. E existem aquelas pessoas que vão para as universidades, né? A USP, a Unicamp, são referências nisso. Então, tem pessoas que realmente se mudam para lá para entrar nesses programas, só que tem fila. Agora, eu não sei dizer para vocês assim exatamente quanto tempo demora, mas é pelo menos um ano para tu ser chamado, assim, sabe? Depois que tu entra na fila, porque é gente do país inteiro que procura. E aí eles fazem todas as etapas, o médico com a anamnese, a equipe de psicologia, a equipe de enfermagem, tem até a questão nutricional, né? Tem tudo por trás disso.
entram nessa etapa. Enfim, eu destaquei também, eu sei que o nosso tempo está curto, algumas coisas que seria interessante os acadêmicos observarem no novo código de ética da profissão de vocês, né? Novo, eu digo, porque demora décadas para ter um código novo, e teve um em 2017 novo, né? Então, que é a resolução 564 de 2017, né? Que é o código de ética da enfermagem. Então, eu pediria, se vocês pudessem anotar, o artigo 35, o artigo 41 e o artigo 52, tá? Para vocês darem uma lida nesses artigos. Eu não vou aqui, em razão do tempo, ler, mas eles estão diretamente relacionados ao tratamento que deve ser dispensado pelo profissional da enfermagem a qualquer ser humano, mas especialmente se a gente interpretar esses artigos à luz do tema que a gente está tratando aqui hoje, vocês vão conseguir fazer bem essa relação. Tá? Show de bola, Vinícius. Vinícius, para finalizar, quero, cara, te agradecer novamente em nome da Uniavan. É um prazer te ouvir. Te dizer, cara, que eu vou te convidar outras vezes. Se prepara, fica bem à vontade também para dizer não, né? Se não for. Vai ser uma alegria. Cara, muito obrigado pela tua contribuição. Olha, não sei se já te falaram isso, mas tem muito potencial para docência, né? Vem aí para o ensino superior, vem aí começar a lecionar, ou tu já tem feito isso? Eu escrevo para universidades. Eu Ah, escrevo apostilas, livros, exercícios, provas, essas coisas assim. E eu substituí já alguns colegas algumas vezes, e confesso que gostei bastante. Mas a vida na advocacia tem me tomado tanto tempo, imagino. e agora tá difícil, mas é um sonho que eu vou ainda realizar. Te Tem muito agradeço potencial. pelo incentivo. Então, Vinícius, muito obrigado em nome da Uniavan, muito obrigado, né, em nome do curso de enfermagem da Uniavan. É muito importante, né, na minha ótica, nós recebemos profissionais de outras áreas do conhecimento. Acho que a gente carece disso, né, dentro da nossa formação. Então, todas as áreas do conhecimento têm muito a contribuir para um crescimento pessoal e profissional, né? E tudo de uma forma tão voluntária, tão espontânea, desde o primeiro contato, através de uma ligação imediata, tu disse, não, bora lá, vamos fazer. Então, muito obrigado mesmo. E para te passar a bola, para te fazer a tua despedida aí dos alunos que vão acompanhar essa entrevista, essa conversa, eu gostaria que tu desse um conselho a esses acadêmicos do oitavo período do curso de enfermagem, que muito em breve, daqui a um ano, estarão concluindo a sua graduação, estarão na linha de frente, também concordo, é um clichê, mas é um clichê que cabe, né? Eles estarão na linha de frente na unidade básica de saúde, no pronto-socorro, nas UTIs, em clínicas, né, nos diferentes campos de atuação, né, trazendo, né, na tua perspectiva, enquanto um advogado atuante nessa área, né, o que tu diria para esses alunos? Então, Vinícius, me despeço, agradecendo e te passando a bola para as tuas considerações finais. Legal. Professor Rafael, muito obrigado pelas colocações, eu fico muito honrado, e para mim foi uma alegria, imagina, e vai ser mais uma alegria falar outras vezes, quantas vezes forem necessárias, porque é um tema que eu gosto muito de abordar e que, sobretudo, é muito importante. Mas agora, fugindo um pouquinho desse tema mais específico e indo para um tema mais macro, o que eu diria para os acadêmicos de enfermagem, assim como eu acho que eu diria para qualquer acadêmico que está aí na porta de se formar, seja ético acima de tudo. E para tu seres ético, o que é diferente de ser de moralidade, tá? Comece lendo o código de ética da tua profissão. Isso
não sei dentro da experiência acadêmica de vocês, mas eu vejo dentro da minha experiência acadêmica, eu vejo dentro da experiência acadêmica dos cursos para os quais, como eu comentei agora há pouco, eu escrevo, eu tenho alguma relação, de certa forma, eu vejo de uma forma superficial a inserção disso. Existe um código de ética da profissão de vocês, que é grande, que é complexo de ser entendido. Estudem esse código de ética, mas, sobretudo, para muito além desse código, dessas letras, sigam aquilo que vocês entendem também como ético, sem julgamentos, né? Tratem as pessoas com humanidade. A gente vê, infelizmente, dentro da área da saúde, um fenômeno que eu costumo apelidar assim de calejamento, de formação de uma carapaça, porque o profissional da saúde, como num geral, ele sofre tanto, com tanta coisa, ele tem uma carga de trabalho tão pesada e uma responsabilidade tão grande, e muitas vezes ele é tão maltratado por colegas da equipe multidisciplinar, que se dizem superiores, mas que são colegas, porque é uma equipe multidisciplinar, né? E pelos próprios pacientes, que eles acabam formando uma coraça, uma proteção, e acabam se cegando involuntariamente para certas situações. Então, assim, não percam a humanidade, não percam um olhar crítico, não percam um olhar atento e não percam a ética. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Muito obrigado mesmo, Vinícius. Né? Novamente, em nome da Uniavan. Obrigado também.